vídeo de hoje é um comparativo entre o Moto Z2 Play e o Moto G5S Plus. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje para fazer um comparativo para vocês entre o Moto Z2 Play e o Moto G5S Plus. E quando pediram para fazer esse comparativo aqui no canal, eu achei um pouco estranho. Afinal, não é tão comum assim a gente conseguir comparar a linha do Moto G com a linha do Moto Z. Só que este ano, a Motorola lançou diversos aparelhos diferentes, e no meio de tantos aparelhos assim, ela acabou embolando um pouco alguma dessas linhas. Eu já vou aproveitar aqui no começo do vídeo e te convidar para se inscrever no canal. Afinal, toda semana tem vídeo novo com conteúdo bem bacana. Eu também quero agradecer o André Medeiros por ter mandado essa sugestão de vídeo aqui pro canal. E se você também quiser mandar a sua sugestão, é só deixar aqui nos comentários abaixo que eu tô sempre lendo os comentários e respondendo vocês por lá. Agora vamos logo ao comparativo, e o primeiro assunto que eu vou falar é a qualidade de construção. E a primeira coisa que eu vou te dizer é que a qualidade de construção dos dois é bem semelhante. Afinal, os dois têm a mesma construção, que é o unibody de metal, porém eles têm designs diferentes. Então de um lado, a gente vai ter o Moto G5S Plus, que tem um design bem mais arredondado do que o Moto Z2 Play. Isso porque a parte de trás do Moto Z2 Play é totalmente reta e ele é também um aparelho muito fino porque ele tem que acomodar também o Moto Mods. Então na mão eu prefiro muito mais o Moto G5S Plus, porque na hora que você pegar ele, ele tem um grip muito melhor e ele se encaixa também bem melhor na sua mão. Ainda mais sendo um aparelho de alumínio, você quer um aparelho que encaixe bem na sua mão, porque senão as chances dele cair são muito grandes. E só para comentar do outro lado, a gente tem o Moto Z2 Play, e ele é um dos aparelhos mais finos que eu já vi. Então quando a gente combina o alumínio, que é um material que escorrega pra caramba, junto com um design muito fino, isso faz com que quando você pega o aparelho, ele às vezes meio que sai pela tangente. E quem já pegou um aparelho muito fino e de alumínio sabe bem do que eu tô falando. E é lógico que o Z2 Play ele foi feito para funcionar com Motomods. Então se você comprar o aparelho e o Motomods e deixar ele sempre encaixado, a pegada dele vai ser tão boa ou até melhor dependendo do material desse Motomods do que o Moto G5S. Então quanto à qualidade da construção, aqui é um empate e os dois são praticamente iguais. E já na questão do design, tem essa pequena diferença. Eu sei que a espessura do Moto Z2 Play ser extremamente fina, talvez nem incomode para você. Porém eu resolvi falar dessa questão porque às vezes para você isso é importante. E eu quero que esse comparativo seja bem completo para todo mundo. Então se eu fosse escolher o aparelho só pela questão do design e pela qualidade de construção, eu daria esse ponto para o Moto G5S Plus. Mas também por uma margem bem pequena de diferença que é praticamente desconsiderável. Afinal os dois vão muito bem nessa categoria. Agora o segundo ponto que eu quero falar é sobre o display. E aqui eles têm o mesmo tamanho de tela e também a mesma resolução, porém tem uma grande diferença entre eles. Isso porque o Z2 Play tem uma tela Super AMOLED de 5.5 polegadas com a resolução Full HD. E a única diferença, mas muito importante do G5S Plus, é que o painel dele é de LCD IPS. E aqui não tem jeito, na hora que você coloca os dois displays lado a lado, é claro que o display Super AMOLED é sim superior. Então aqui eu já vou te dizer de uma vez que o display do Z2 Play é melhor, mas também eu tenho a obrigação de te dizer que o display do Moto G5S é muito bom. Mesmo a tela dele sendo um LCD IPS, a qualidade dela é muito boa. E você realmente só nota a diferença quando você coloca esses displays lado a lado. E a principal diferença que você vai notar é o contraste de cores, que no Super AMOLED é bem maior. Então quando você pega o display do Z2 Play, você vai ver que o preto é mais preto e todas as outras cores também têm uma melhor representação. Então com isso, o ponto do display vai para o Moto Z2 Play. E agora um ponto muito importante, que é a performance desses dois aparelhos. E aqui tem algumas diferenças bem importantes. Porque apesar de eles terem processadores diferentes, a diferença de performance entre eles na questão de processador não é tão grande assim. O Snapdragon 626 é somente 10% mais rápido do que o 625. Mas performance não é só processador e tem a questão da memória RAM. E aqui esse é um ponto crucial para mim. Então no Moto Z2 Play nós temos o Snapdragon 626 e 4 GB de RAM. E do outro lado nós temos o Moto G5S Plus com o Snapdragon 625 e 3 GB de RAM. Então como eu disse, processador a diferença é praticamente nenhuma. Então nós vamos falar de memória RAM. E para mim, 3 GB de RAM é a quantidade mínima de RAM que você precisa ter hoje no smartphone. E o melhor jeito de eu te explicar esse mínimo necessário é fazendo uma analogia bem rápida aqui. Então esses 3 GB de RAM seria como um carro de 80 ou 90 cavalos aqui em São Paulo. Um carro com essa quantidade de cavalos é mais do que suficiente por aqui. Afinal, a gente não pode passar de 50 km por hora na maioria dos lugares por aqui. Então até aí, os 90 cavalos dão conta tranquilamente. Mas aí, quando você vai pegar uma subida mais íngreme, por exemplo, você vai ter que desligar o ar-condicionado, porque senão o carro não vai aguentar. Então por isso eu digo que 3 GB de RAM é sim suficiente.
mas se você precisar usar um pouquinho mais, talvez ele vai dar aquela engasgada, que no caso do smartphone são aquelas pequenas travadas que acontecem no sistema. E do outro lado, a gente tem o Z2 Play com 4 GB de RAM. Isso sim é suficiente para uma boa performance do seu aparelho. Aliás, a gente tem vários flagships no mercado que tem 4 GB de RAM. Afinal, só agora a gente está começando a fazer essa transição para os 6 GB de RAM ou até 8 GB de RAM em alguns smartphones. Então o resumo disso aqui é que no dia a dia, nas suas redes sociais por exemplo, os 3 GB de RAM vão ser sim suficientes. Mas quando você quiser deixar mais aplicativos rodando de fundo, ou também quando você quiser usar um aplicativo mais pesado, ou jogar algum jogo mais pesado, aí pode ser que ele comece a travar um pouco. E do outro lado, se você pegar o Z2 Play com os 4 GB de RAM, você pode ficar tranquilo que você vai ter uma ótima performance. Então nesse quesito, que é performance, é claro que o Moto Z2 Play ganha. Não somente por esses 10% de performance a mais, que não vão mudar sua vida, mas sim, e para mim até mais importante, pelos 4 GB de RAM. Agora o próximo assunto é a câmera desses aparelhos, e aqui eles não poderiam ser mais diferentes. Isso porque no Moto Z2 Play nós temos um setup com somente uma lente, com uma abertura f1.7, enquanto do outro lado no G5S Plus nós temos um setup com duas lentes com abertura f2.0. E você pode ver que eu estou focando especificamente na questão das lentes e na questão da abertura. Isso porque, mesmo que a câmera do Z2 Play tenha apenas uma lente, ela tem uma abertura f1.7. Isso vai te dar principalmente uma vantagem, porque como ela é uma abertura maior, então você vai ter melhores fotos em ambientes com pouca luz do que o G5S Plus. Aliás, você vai ter fotos melhores em ambientes com pouca luz e vamos dizer também em ambientes com a luz normal. E eu vou te dizer que essa é uma vantagem muito boa de se ter. Porque do outro lado, a câmera do G5S Plus te oferece as duas lentes, mas com a abertura f2.0, que é uma abertura menor. Isso basicamente significa que entra um pouco menos de luz no sensor na hora de tirar a foto. Então as fotos tiradas com o G5S Plus vão ser melhores em ambientes que tem muita luz. E além disso, lógico, tem a questão do segundo sensor, que vai te dar algumas vantagens extras, como o tão conhecido modo retrato, que deixa o fundo da imagem desfocado. Então aqui, o ponto da câmera quem vai dar é você. E eu quero saber qual delas você prefere nos comentários abaixo. Ou você prefere a câmera, que é melhor assim no pacote geral, que é o caso do Z2 Play, que ela vai tirar fotos boas na maioria das situações, ou você prefere uma câmera com mais recursos, que seja talvez um pouco mais limitada pela questão de você precisar de uma iluminação um pouco melhor. Eu quero saber qual você prefere nos comentários abaixo. Aliás, uma coisa importante que eu quero falar aqui, eu particularmente não tenho sido muito fã das câmeras da Motorola, e a primeira câmera que eu gostei nos últimos anos deles foi a câmera do Moto G5S Plus. Mesmo ela tendo uma lente com abertura f2.0, eu gosto bastante das fotos que saem dessa câmera. E talvez outro detalhe que seja mais importante ainda é o fato de que nenhum dos dois aparelhos conta com a estabilização ótica de imagem. Isso é uma coisa que eu particularmente acho muito ruim. E agora, para finalizar, preço, armazenamento e alguns detalhes extras. E os preços que eu vou te mostrar aqui são só de referência e foram os que eu encontrei mais barato. E é muito provável que na sua pesquisa você vai encontrar preços diferentes e até mais baixos do que esses. Então o Moto Z2 Play eu encontrei por R$ 1.583 e ele vem com 64 GB de armazenamento. Já o Moto G5S Plus eu encontrei por R$ 1.319 e ele vem com 32 GB de armazenamento. E a principal questão aqui é que o Z2 Play já foi lançado há algum tempo e do outro lado o G5S Plus está chegando no mercado. Então nesse momento a diferença de preço entre eles é muito pequena. E um detalhe desses aparelhos que eu sei que é muito importante para vocês é a questão do Dual SIM e da bandeja híbrida. Então no caso do Moto G5S Plus nós temos o Dual Chip SIM, mas ele é uma bandeja híbrida. Então ou você vai colocar dois chips nele ou você vai colocar um chip e um cartão micro SD que pode ser de até 128 GB. Do outro lado nós temos o Z2 Play, que é uma opção bem mais interessante. Afinal, ele conta com a bandeja Dual Chip, mas ele também tem um espaço para o armazenamento interno. Então ao mesmo tempo, você pode ter os dois chips no aparelho, mas também você pode pôr um cartão micro SD de até 2 TB. E eu vou te dizer que essa é uma vantagem do Z2 Play em relação a praticamente todos os smartphones hoje. Afinal, a maioria dos aparelhos que têm sido lançados tem vindo com essa bandeja híbrida, ao invés do Dual SIM mais o armazenamento extra. Então para mim, a conclusão disso tudo é o seguinte: se você quer um aparelho que é o melhor pacote geral, aí a melhor opção é o Moto Z2 Play. Mas se você quer economizar um pouco e ter uma câmera um pouco mais interessante e também com um pouco mais de recursos, aí a melhor opção é o Moto G5S Plus. A minha preferência pessoal é pelo Z2 Play, e a maior questão de todas é a questão da memória RAM. Afinal, eu costumo usar o aparelho no limite dele, então ter os 4 GB de RAM é bem mais importante para mim. Mas como eu falo em todos os comparativos, eu quero que isso seja só uma referência para você. Em cima dessa referência, você coloca
coloca as suas necessidades. E aí sim, você vai ter uma ótima escolha de qual é o melhor aparelho. E é claro, inscreva-se aqui no canal, afinal, a gente está chegando aqui a 3 mil inscritos. Aliás, talvez quando esse vídeo for ao ar, a gente já esteja nos 3 mil inscritos. Então, a gente está muito perto de chegar aos 5 mil, que é a minha próxima meta. E eu agradeço muito a cada um de vocês que já se inscreveu no canal e está fazendo parte dessa jornada muito legal comigo. E se você quiser me ajudar ainda mais, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe seu like também, que me ajuda muito. Até a próxima!